Bom dia, a paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor, que nesse dia Deus possa derramar da graça e da abundância e presença dele em sua vida. Tudo o que nós devemos querer neste momento é a presença do Pai, é estar com Ele, é estar envolvido em tua obra, em teus projetos, em teus propósitos. Tudo que nós queremos e desejamos é estar sobre essa presença tão maravilhosa, porque a presença do Pai, ela vem nos suprir, a presença do Senhor vem nos satisfazer, a presença do Pai vem nos trazer a força e a alegria que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Então, que nesse dia você possa pedir isso ao Senhor, possa pedir a Ele, que possa morar nos atos do Senhor, que possa morar na presença do Pai, que possa saborear dessa presença tão maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém? E para nós saborearmos essa presença, é bom a gente estarmos ali com o compartilhar, com a comunhão com o Senhor. E isso fala de estar à mesa com o Pai. Eu quero hoje continuar falando sobre mesa, sobre estar à mesa. O que significa a mesa, o que ela representa, né? Nós já comunicamos, já falamos aqui, e é uma palavra que o Senhor tem dito a mim e tem dito a você. Deus há de preparar uma mesa para você, na presença dos teus inimigos, para que Ele venha te honrar e que todos venham saber que Deus é na tua vida. E para a gente falar de mesa, porque se Deus está preparando uma mesa, a gente tem que saber o que significa essa mesa. O que o Senhor está querendo nos dizer, né? Preparar uma mesa perante para nós na presença dos inimigos, né? Então Deus está falando de tempo de honra. Deus está falando de comunhão, tá? Então todos vão saber ali que você é um servo escolhido de Deus. Por quê? Porque Deus está preparando essa mesa. E a mesa, ela fala de comunhão, ela fala de compartilhar, ela fala de união, tá? Ela fala também de celebrar a vida, de ter a presença de Deus. E isso é maravilhoso. Ela vai significar e representar muitas outras coisas. Um pacto, uma concordância, uma aliança, uma associação, um acordo que tem entre um e outro. Então, estar à mesa com o Pai vai representar muitas coisas em nossa vida. E quando Deus prepara essa mesa, o inimigo vai saber que Deus tem uma aliança com você e que você participa dessa aliança com o Senhor. Isso é maravilhoso. E eu quero compartilhar uma palavra que vai falar, nos mostrar, nos ensinar sobre o compartilhar do pão, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, do verso 14 ao verso 23. Amém? Mas antes de nós lermos, deixa a sua curtida aí, tá? Curta aí e lembre-se de compartilhar. Hoje eu quero que você compartilhe com 5 pessoas, tá? Compartilhe com no mínimo 5 pessoas, ou então 5 grupos de pessoas a qual você está aí participando, tá? Seja o mensageiro do Senhor. Vamos convidar mais pessoas a participar dessa mesa, desse banquete que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Dado o recado, você vai compartilhar? Você vai deixar o seu joinha aí para nós? Amém? Louvado seja o Senhor, tá? Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe por isso. E eu quero também colocar um tema que é: quem se assentará à mesa com o Senhor? Quem vai se sentar a esta mesa de honra com o Senhor? Vamos lá? Lucas 22, o verso 14 ao verso 23 está nos dizendo: E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse:
tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem faz segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Essa palavra, ela vai falar do preparo da Páscoa, da última ceia do Senhor, né? E é usado muito nas igrejas, né? Nos templos de oração, nas reuniões eclesiásticas, né? Quando vai se comemorar a ceia do Senhor. É uma passagem que a gente faz, que a gente comemora, aonde a gente vai refletir e fazer isso em memória do Senhor, né? E a palavra do Senhor aqui, no verso 14, ela está falando que os seus discípulos se assentaram com o Senhor, né? Jesus estava à mesa, né? Preparada para a ceia, com os seus 12 apóstolos. Com o Senhor está todos os que fazem parte da obra do Senhor, todos aqueles que foram chamados, comissionados pelo Senhor, todos aqueles que foram ali, que estão ali a levar o Evangelho do Senhor, todos aqueles que são escolhidos pelo Pai, tá? Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo na tua vida, que entregaram a tua vida e estão e continuam a se entregar todos os dias ao Senhor. Essas são as pessoas que estarão à mesa com o Senhor. Mas, como diz a palavra, né? Muitos foram chamados e poucos foram os escolhidos. Muitas pessoas são chamadas a vir com Jesus. Muitas pessoas são chamadas a ser servos de Deus. Muitas pessoas são chamadas a participar desta mesa. Mas são poucos os escolhidos. Por que são poucos os escolhidos? Ou seja, são poucos que são identificados como os verdadeiros servos do Senhor. São poucos que chegarão até o fim dos tempos, honrando e se entregando ao Senhor em obediência e temor ao Senhor, tá? Nós todos somos os chamados, mas será que estamos entre a lista dos escolhidos? É algo que nós devemos analisar. E hoje nós vamos fazer isso, vamos estar nos analisando e o Espírito Santo, ele vai nos ajudar. O Espírito Santo vai estar aqui falando conosco, nos orientando e também nos convencendo dos nossos erros, trazendo também o arrependimento para que venhamos pedir perdão ao Senhor, arrepender e aceitar este perdão de Cristo. Amém? Então aqui a palavra do Senhor, ela está falando conosco, ela está nos ensinando, né? Porque muitos estão fazendo a obra do Senhor. Muitos se diz discípulos do Senhor, muitos se diz servos do Deus Altíssimo, mas nem todos estão em obediência e exclusividade com Deus. Nem todos estão sendo fiéis ao Senhor, nem todos estão fazendo a obra como convém. Muitos estão fazendo relaxadamente, de qualquer jeito. Estão vivendo esse chamado de Deus, esse comissionado de Deus, de qualquer forma, de qualquer jeito. E Deus tem pressa. Ele tem pressa das coisas. E Deus é um Deus de ordem e disciplina. Então Deus vai corrigir. E Ele faz isso. Ele exorta, Ele corrige ao filho quem ama. Então sempre o Senhor vai trazer correção nas nossas vidas. E se você quer ser o servo que vai sentar à mesa com o Senhor, aceite a correção de Deus, aceite a disciplina de Deus, aceite que por mais que você tenha aí um cargo, que você tenha um dom, que você tenha um chamado de Deus, esteja disponível ao Senhor e saiba que Deus vai sim te exortar quando você fizer algo errado, tá? Errar é humano, mas se você deixar Deus tratar, com certeza o tratamento é divino. O tratamento
vai ser exclusivo do verdadeiro servo de Deus, tá? Porque o que mais Deus quer é um coração temente e obediente, sincero, diante da vontade do Senhor. E é assim que nós precisamos ser. O Senhor, Ele está a corrigir os servos. Ele está descendo do altar pessoas que se diziam servos, mas não obedeciam. Deus está descendo esses degraus. E Deus também está pegando aqueles que estavam no banco e colocando no altar. Para quê? Para honrar ao nome santo do Senhor. Deus tem feito isso. Deus tem tratado. A palavra do Senhor, ela nos diz que a correção começará primeiramente sobre a família, sobre os servos dele, tá? A família em Cristo. Então, Deus está começando a disciplina dele dentro da própria casa dele, tá? Como que Deus vai corrigir algo lá fora se dentro da casa dele está uma bagunça, né? Como que você corrige as pessoas lá fora se você não corrigir dentro da tua casa? Não é verdade? Deus também está fazendo isso. Ele está corrigindo a casa dele. Ele está colocando a casa dele em ordem. A gente vê o exemplo aqui nessa Santa Ceia. Jesus estava ali preparando, dando direções sobre essa ceia, tá? Deus estava trazendo ali todo um ensinamento para aqueles discípulos naquela mesa, sobre aquela mesa. E hoje Ele está fazendo isso para nós. Tá? Nós vamos aprender, nós aprendemos aqui dentro da palavra do Senhor, porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinando. Eu estou aqui ministrando algo, mas o Espírito Santo está ministrando algo mais conclusivo na tua vida agora, neste momento. Ele está falando mais intensamente com você, tá? Então, o Senhor, ele está organizando a casa dele e ele quer ali preparar uma mesa com seus, tá? Com os seus, ele vai preparar esse banquete. Ele vai preparar o tempo de honra. Amém? Então Jesus, ao sentar-se à mesa com seus discípulos, com seus servos, eles demonstrou o seu desejo de compartilhar com eles um pouco do que teriam e também do que viveriam quando estivesse com ele em comunhão, quando estivesse na comunhão com o Senhor, quando estiver no reino dele. Então ali, naquela Santa Ceia, foi uma demonstração, tá? Mas essa seria a sua última reunião, antes que tudo acontecesse, né? Porque nessa última ceia foi um preparo, foi uma despedida, né? Foi uma despedida ali, mas Jesus mostrou nessa ceia os princípios do que eles deveriam seguir, do que eles deveriam se preparar, tá? Depois eles viveriam uma nova comunhão e um novo compartilhar com ele, um novo tempo e em seu reino. Pensa que maravilhoso participar não só de uma ceia nessa terra com o Senhor, mas participar da mesa do Senhor estando no seu reino. Aqui nós vemos que Jesus pediu aos discípulos para preparar essa mesa, preparar o lugar. Sabe, aqui nós temos que preparar o lugar para participar dessa ceia com o Senhor. Mas o Senhor diz: eu vou preparar-vos um lugar. Ele vai preparar essa mesa, ele vai preparar esse banquete, ele vai preparar esta ceia para estar junto com os seus a cear. E nós vamos participar desse banquete com o Senhor, estando com Ele, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém? E a gente espera isso, participar dessa ceia com o Senhor, né? Deus, Ele deseja que nós também participemos dessa comunhão com o Senhor. Aqui, não só lá, Ele quer que a gente participe aqui também. Quando a gente participa aqui da ceia do Senhor, quando a gente participa aqui da mesa com o Pai, do celebrar da comunhão com o Senhor, nós estamos demonstrando a nossa aliança com Ele. Nós estamos demonstrando a nossa renúncia, tá? É como um encontro marcado. Você renuncia o seu tempo, o seu desejo, o seu gosto,
e você vai ao encontro e ali participa deste banquete. Isso é maravilhoso. Pois no seu reino, o reino de Deus, né, só estarão os escolhidos, aqueles que vão morar no Monte Santo do Senhor, aquele que vive em obediência ao Pai. Sabe, há um Salmos que diz: Senhor, quem morará no santo nome do Senhor? Aqueles que fazem a vontade do Pai. É aquele que faz a vontade. Fazer a vontade do Senhor diz obediência, né? Diz e se refere a ter obediência ao Senhor. Se queremos morar com o Senhor no teu reino, se queremos participar de uma ceia real com o Senhor, então nós precisamos aprender a ter obediência, a ter disciplina, a ter temor ao Senhor. A mesa, ela é um sinal de aliança. É na mesa que o Senhor fez uma aliança com cada um de nós. E nós devemos viver essa aliança com Deus. E não só viver, devemos honrar essa aliança. Ao participar dessa mesa, nós renovamos a nossa aliança com Ele. Nós estamos renovando uma aliança com o Pai, uma aliança de servidão, de fidelidade e de honra. A palavra do Senhor, ela nos diz que nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A palavra do Senhor nos diz isso. Judas estava sentado à mesa com Cristo, junto a ele e aos seus irmãos em Cristo. Mas ele não fazia parte daqueles que participaria do seu reino. A igreja do Senhor, ela é aberta, ela é explícita. A igreja do Senhor é disponível para todos. Para participar da igreja do Pai, você precisa ter parte com o Senhor. Você precisa ter aceitado ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa fazer parte deste corpo. Mas isso não quer dizer que você participará do banquete real no reino de Deus com Ele. Deus nos diz e nos cobra alguns requisitos que nós precisamos honrar, que nós precisamos viver. Não é porque somos servos do Senhor, não é porque somos chamados, não é porque você tem um cargo ministerial, não é porque você tem aí um dom, que isso te garante morar nos céus. Você precisa ter comunhão, você precisa ter intimidade, você precisa ter fidelidade, obediência, temor. São princípios que o Senhor nos diz que nós precisamos ter para participar dessa ceia e viver no reino dele. Judas estava ali sentado. Judas era um apóstolo dele, mas ele não participou dessa ceia. Ele não participou da verdadeira ceia com o Senhor. Ele não chegou até o fim. Quantas pessoas não estão chegando até o fim com o Senhor? Muitos já pararam no meio do caminho, muitos já desistiram, muitos já não estão aqui mais. Então a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, ela nos diz que a coroa da vida, que a vitória é para aqueles que chegarem até o fim, aqueles que vencerem. E nós precisamos ainda vencer muitas coisas para chegar até o reino de Deus, né? Jesus, vamos lá, Jesus sabia disso? Jesus, então, teria escolhido mal os seus apóstolos? Porque Judas era o traidor. Será que Jesus sabia disso? Será que Jesus tinha feito uma boa escolha, escolhendo Judas para participar? Aqui no verso 1, verso 21 e 23 ao 23, nos diz assim: Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa.
E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Aqui nesses versos nos mostra que Jesus sabia disso. Jesus sabia que Judas era escolhido para trair ele. Mas ele estava fazendo o que estava destinado. Jesus poderia pegar e tirar Judas dali, para evitar a morte. Mas não, ele não fez, porque Jesus estava cumprindo o propósito do Pai, a qual o Pai tinha direcionado. Era necessário que algum traísse ele, para que ele fosse levado à crucificação. Judas foi escolhido então. Mas então, se Deus escolheu Judas, por que então condenar Judas, se quem escolheu foi Deus? Olha, Deus, Ele examina o nosso coração. Jesus, Ele está a olhar, Ele está a examinar o nosso coração. E quando se acha uma legalidade, uma porta aberta, então ali é o escolhido. É o escolhido para fazer aquilo que o inimigo tem que fazer. E quando Deus acha essa porta aberta, o inimigo também acha. O inimigo também encontra essa porta aberta. E quando ele encontra essa porta aberta, ele vai usar. Ele vai usar para poder fazer o mal. Então, mesmo que você esteja sentado à mesa com Cristo, comendo do pão que Ele dá, deve-se examinar-se, limpar o teu coração, para que você possa chegar até o fim com Cristo e ainda poder participar da ceia com Ele no seu reino. O inimigo achou uma falha, achou uma porta aberta, uma legalidade na vida de Judas. Então ele foi escolhido. Os outros discípulos, o inimigo não encontrou isso. Não encontrou a oportunidade para trair Cristo. Não encontrou a oportunidade para estar ali. Então, Deus usa os seus escolhidos para fazer a vontade dele, para ser usado por ele. Mas, se nós não mantermos essa porta do pecado fechada, não seremos usados por Deus. Não será Deus que vai nos usar, e sim o inimigo. Porque a porta da legalidade, do pecado, é uma abertura, é uma passagem para o inimigo tomar a direção, para ele ser autoridade. Então ele vai entrar, assim como Judas, que mesmo conhecendo Cristo e experimentando dele, do Senhor, ele encontrou uma falha de Judas. E o inimigo também o encontrou. E isso foi a porta para a entrada do inimigo, a cobiça pelo dinheiro. Judas, ele cuidava das bolsas, ele cuidava do dinheiro, ele cuidava do ministério, dos orçamentos, dos gastos. Ele cuidava disso, mas ele tinha uma cobiça maior, ele tinha uma intenção maior, ele tinha ali suas segundas intenções. Então ali o inimigo achou uma brecha. Ele fazia parte dos 12, ele era apóstolo, seguidor de Cristo, trabalhava na obra do Senhor, mas o inimigo encontrou uma falha. E essa foi a legalidade que o inimigo teve autoridade sobre a vida de Judas. E ali ele então usou para trair o Cristo. O Senhor Jesus se entristeceu com tudo isso. Claro que ele vai se entristecer. Você acha que Jesus não fica triste quando o servo dele, a qual ele chamou, a qual ele escolheu para fazer a obra dele, se encontra no erro, se encontra no pecado e já
já não é mais usado por Deus, agora passa a ser usado pelo inimigo, fazendo a obra com segundas intenções, não do jeito que o Senhor quer. Pois é, o Senhor se entristece com isso. Estava destinado a Judas cumprir o seu propósito. Mas a decisão de trair Jesus foi totalmente dele. Totalmente dele. Ele tomou essa decisão. E o preço disso? Olha só, verso 22. Ai daquele homem por quem é traído. O salário do pecado é a morte. Judas escolheu a morte. Quantas pessoas são escolhidas pelo inimigo por causa do teu coração, por causa da desobediência, por causa do temor? Eles são escolhidos pelo inimigo para cumprir, para ser o vaso de desonra. E o salário de tudo isso será a morte. Será uma consequência horrível. Jesus, ele ofereceu a Judas o arrependimento. Ele oferece a nós a salvação através do arrependimento. Nós precisamos aceitar o arrependimento, aceitar a salvação que Cristo nos traz. O pecado traz a morte, mas Jesus traz a vida. Verso 23 nos diz: e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que haver de fazer isso. Eles discutiam entre si quem poderia ser aquele que iria trair a Jesus. Quantos servos de Deus, irmãos em Cristo, estão tentando encontrar o Judas entre si? Às vezes julgando, acusando, excluindo, apontando o dedo, mas dificilmente ajudando a outro. Quantos estão aí tentando acusar ou sondar a vida do outro, achando que fulano pode ser o Judas, quando na verdade às vezes pode ser você mesmo, o Judas, que vai trair a Cristo. Deus nos diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. Não estamos aqui para ficar apontando o dedo a ninguém. O julgamento, ele virá somente por Cristo, somente pelo Senhor. E isso não cabe a nós. O que nós devemos fazer é nos examinar, é sondar como está o nosso coração, como estão as intenções do nosso coração para com a obra do Senhor. Será que são sinceras? Será que realmente estamos sendo fiéis ao Senhor? Estamos sendo sinceros, dignos? Nós precisamos nos examinar. Pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, que nos examine, que nos discipline, que nos corrija, para que a gente possa fazer segundo a vontade do Senhor e cumprir este propósito. Eu quero terminar essa reflexão de hoje deixando um questionamento para você, para que você venha se questionar e se refletir na direção do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo venha te convencer daquilo que está errado na tua vida. Amém? Será que estamos participando da mesa do Senhor verdadeiramente? Será que estamos nos alimentando do pão que Ele tem nos dado todos os dias? Será que estamos bebendo do cálice que está destinado àquele que o serve? Será que estamos oferecendo o arrependimento e aceitando o seu perdão, deixando que seu sangue venha nos limpar? São perguntas que precisamos examinar e responder com toda sinceridade, com toda honestidade a nós mesmos e ao Senhor.
Então que você possa responder essas perguntas a você mesmo. E que o Espírito Santo venha discernir essas perguntas, revelar o significado dessas palavras, do pão, do vinho, da verdade, do participar à mesa do Senhor, da verdadeira obra de Deus. Deus, Ele quer que nós sentemos à mesa com Ele e vivamos esta comunhão com o Pai. Amém? Então, quem se assentará à mesa com o Senhor? Peço ao Espírito Santo neste momento, que Ele venha lhe trazer a verdade e o discernimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que o amado Espírito Santo venha falar ao teu coração, discernindo cada palavra, trazendo revelação e conhecimento da verdade para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E se você quiser deixar aí no comentário algo mencionado sobre isso, amém. Deixa aí. O que você acha? Quem sentará à mesa com o Senhor? Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Amém.